A maioria das pessoas acredita que conhece a história da ressurreição de Jesus, um túmulo vazio, uma pedra removida e um milagre que mudou a história. Mas e se eu te dissesse que existe uma versão dessa história muito mais estranha, muito mais simbólica e muito mais difícil de explicar? Uma versão onde o céu se rasga, seres luminosos descem à terra e uma cruz fala. Sim, fala. E essa não é uma invenção moderna. Está escrita em um dos textos mais intrigantes do cristianismo antigo, o Evangelho de Pedro. Antes de continuar, você precisa entender uma coisa. Nem todos os textos sobre Jesus entraram na Bíblia. Nos primeiros séculos do cristianismo, existiam dezenas de evangelhos circulando. Cada comunidade tinha sua própria forma de interpretar a vida, a morte e principalmente a ressurreição. Alguns desses textos foram aceitos, outros deixados de lado, e entre esses textos esquecidos está o Evangelho de Pedro, um documento antigo atribuído ao apóstolo Pedro, mas com uma visão completamente diferente do que a maioria das pessoas está acostumada. E quando chegamos à parte da ressurreição, tudo muda, porque aqui a ressurreição não é apenas um evento, ela é uma experiência cósmica. No Evangelho de Pedro não existe apenas silêncio e surpresa no túmulo, existe espetáculo, existe movimento, existe algo quase impossível de descrever. Durante a noite o céu se abre, não é uma metáfora leve, é uma ruptura. Como se a realidade estivesse sendo rasgada, e então duas figuras descem, seres luminosos, imponentes, majestosos. Eles não caminham como humanos comuns, eles chegam como algo de outro plano. Os soldados que guardavam o túmulo observam tudo, eles não estão dormindo, eles estão acordados e testemunham o impossível. A pedra não é removida por mãos humanas, ela se move sozinha. Como se respondesse a uma força invisível, como se obedecesse a algo maior, algo que não pertence a este mundo. Mas o mais impressionante ainda não aconteceu, porque o túmulo não apenas se abre, algo sai dele, três figuras emergem, duas delas sustentando a terceira, e essa terceira figura é gigantesca, sua cabeça ultrapassa os céus. Sim. O texto descreve uma figura que transcende o próprio espaço, algo impossível de encaixar na lógica humana, e atrás deles vem algo ainda mais estranho, ainda mais perturbador, ainda mais simbólico, uma cruz, mas não uma cruz comum. Ela não está sendo carregada, ela não está parada, ela está se movendo, e então acontece o detalhe mais surreal de todos. A cruz fala, uma voz surge, não de um ser humano, não de um anjo visível, mas da própria cruz. E a pergunta é feita: pregaste aos que dormem? E a resposta vem: sim. Para muita gente isso parece absurdo, talvez até desconfortável, mas para aquelas comunidades antigas isso fazia todo sentido, porque para elas a ressurreição não era apenas física, ela não era apenas um corpo voltando à vida. Era algo muito maior, era um evento cósmico, um acontecimento que afetava não só o mundo dos vivos, mas também o mundo dos mortos. A pergunta pregaste aos que dormem revela algo profundo, a ideia de que Jesus desceu ao reino dos mortos e levou uma mensagem, uma libertação, uma transformação. A cruz falando não é apenas um detalhe estranho, é um símbolo. Ela deixa de ser apenas um instrumento de morte e se torna uma testemunha, uma voz, um sinal de que o sofrimento agora comunica redenção. Esse tipo de linguagem não é acidental. O Evangelho de Pedro não tenta ser literal, ele não tenta explicar como um cientista, ele tenta provocar. Ele tenta transmitir algo que palavras comuns não conseguem. Mistério, impacto, experiência, tudo ali aponta para uma realidade que vai além do físico. A figura gigantesca representa algo transcendente. A cruz que fala representa transformação. O céu se abrindo representa ruptura entre dimensões. É como se o texto dissesse: a ressurreição não aconteceu apenas aqui, ela aconteceu em todos os níveis da realidade. E talvez seja exatamente por isso que esse evangelho não entrou na Bíblia. Com o tempo, o cristianismo começou a se organizar, a definir doutrinas, a estabelecer limites, e textos como esse eram difíceis de controlar, difíceis de explicar, difíceis de padronizar. Eles eram simbólicos demais, abertos demais, misteriosos demais. E quando uma religião busca unidade, o mistério excessivo pode se tornar um problema. Então ele foi deixado de lado. Mas aqui vai a questão: e se esses textos não estavam tentando competir com os evangelhos oficiais? E se eles estavam tentando mostrar outra camada da realidade, outra forma de enxergar o mesmo evento? Talvez a ressurreição não seja apenas algo que aconteceu, mas algo que precisa ser experimentado.
Algo que transforma a forma como você vê o mundo, a vida e até a morte. O Evangelho de Pedro não dá respostas simples. Ele não entrega uma explicação fácil. Ele entrega algo mais poderoso, uma experiência, um choque, uma visão. E talvez a pergunta mais importante não seja isso aconteceu exatamente assim, mas sim o que isso significa. Porque, no fim, talvez a cruz falar não seja o mais estranho. Talvez o mais estranho seja o quanto a gente ainda não entende sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, onde a gente explora os textos esquecidos, os mistérios antigos e as interpretações que quase ninguém comenta, se inscreve no canal. Porque ainda existem muitos evangelhos que podem mudar completamente a forma como você vê a história.